E aí, paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o Rico do Encucar e nós vamos para o nosso dia 5 do Advento, a última semana de Jesus. Hoje, dai a César o que é de César e a passagem é Mateus capítulo 22, versículos 16 a 22. Lembra que você vai orar, lê a passagem bíblica e vai, antes de entrar no estudo, ou lá depois no finalzinho, mas eu prefiro que seja antes, aqui uma dica, uma sugestão, né? Trabalhar a linha do tempo. Basicamente, o que você já ouviu em todas as videoaulas e vai ouvir de novo, fale para o seu filho que isso é uma cronologia, uma sequência de eventos, que todos os eventos são importantes, mas nós estamos falando desses dois eventos aqui, que são morte de Jesus e a sua ressurreição. Isto é a Páscoa que nós estamos celebrando. Bom, passada aí a linha do tempo, vamos lá para a passagem bíblica, para o texto bíblico. E essa é uma passagem muito conhecida, onde Jesus está sendo, digamos assim, eles estão tentando enganar Jesus. Vamos ler o texto? Vamos lá no versículo, na verdade o versículo 15 é importante, a gente sempre tenta ser sucinto, porque você vai estar conversando com o seu filho, né? Mas você pode ler desde o versículo 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto aos partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos que o senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o senhor pensa a respeito disto. É certo pagar imposto a César ou não? Nós vamos voltar aqui, vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Jesus, porém, sabia que sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar em uma armadilha? Mostrem-me uma moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele lhe disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Gente, eu quero começar hoje, que está aquela comparação de textos. Se o teu filho está estudando um idioma, leia no outro idioma. Ontem nós lemos com a minha filha Rebeca, ela quis ler inglês, foi muito legal, porque ela está estudando inglês, então ela ficou super animada e a gente está lendo também com ela em inglês. Então isso aí dá uma animada na criançada. Olha o comentário aqui do nosso querido mestre, infelizmente não está mais conosco, o senhor já partiu, né, para o Senhor, mas deixou a sua obra maravilhosa. Foi professor no seminário, eu tive o privilégio de ser aluno dele. Presta atenção no que ele vai falar e olha só que interessante isso. O ataque político pelos fariseus e herodianos falhou quando Jesus invocou a lealdade a Deus como questão crucial na vida. E antes ele ainda fala, né? Os ataques feitos pelos líderes projetados para enredar o rei e minar a sua autoridade acabam por aumentar o prestígio de Jesus entre o povo comum. E aqui o que ele está falando? Ele não deixou de mostrar que Deus merece toda a honra, apesar de, naquele momento, um líder humano ter, sim, algum tipo de domínio que exigia deles o pagamento de impostos. Como você sabe, Israel estava sob o domínio romano. Então essa pergunta aqui, ela veio para perguntar, olha, se você considera, né, César tão grande assim, tão importante, a ponto de pagar impostos para ele, qual que é a sua opinião? Porque todo mundo era contra isso, ninguém achava legal, na verdade até hoje, né, quando um país domina outro país, ninguém gosta disso. Mas aqui tinha toda uma questão de Deus ser o maior. E Jesus responde de maneira muito sábia, falando assim, olha, neste momento, ele fala, né, ó, pega aqui a moeda usada, né, me mostra aí de quem, né, é a imagem. Quando der, ele pergunta, ó, de quem que é a imagem e o título que está nela gravado aqui? Ué, não é de César? Então, dê a César o que é de César. Naquele momento, Jesus não estava confrontando
o domínio político de outra nação sobre Israel, um domínio de Estado. A gente sabe que do ponto de vista escatológico, lá na frente, Jesus tem uma parada específica com Israel, com o povo, até com a terra ali, com as fronteiras e tudo mais, mas naquele momento ele estava trabalhando, ele estava ali na sua obra que envolvia a salvação de todas as pessoas, era algo espiritual, não só com os judeus, com os gentios. E aí a resposta dele é sensacional, porque ele fala, deem a César o que pertence a César, e aí o que ele falou? Deem a Deus o que pertence a Deus, ou melhor, olha, ele é um líder momentâneo que está dominando a Israel, então tem que pagar o imposto para ele, essa é a situação política que nós temos que respeitar, mas isso não significa que Deus não tenha que ser aquele que recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Inclusive esse dê a César o que pertence a César. César está cobrando imposto, então você paga o imposto, é uma questão política, de Estado, você está entendendo? César não merece honra, adoração, devoção, ainda que o Império Romano, os caras se achavam meio que um semideus lá, mas ele está falando agora, o que pertence a Deus? O que você tem que dar para Deus? Toda a honra, toda a glória, tudo que a nossa vida, e quando você está pagando imposto aqui para um líder, né, momentaneamente, isso não significa que você não seja cristão, que você não seja um judeu verdadeiro, que você não seja um verdadeiro adorador de Deus. Bom, lá na nossa folha de estudo, você vai começar observando, então Jesus é interrogado por seus inimigos sobre o pagamento de impostos a César do imperador romano. Dependendo da idade do seu filho, você pode trabalhar um pouquinho mais essa questão de domínio, né, de uma nação dominando outra nação, você pode aí falar um pouquinho mais sobre essa questão de pagar impostos e como que eles estavam então interrogando Jesus praticamente em uma pegadinha. Eles estavam literalmente querendo aí colocar Jesus, que nem a gente fala, numa saia justa, que é, nossa, mas eu dou a César, mas então você não considera Deus, quer dizer, um negócio meio, né, oportunista ali. O que isso significa? Como nós falamos, na verdade eu já estava na interpretação, não tinha vindo aqui para esse quadrinho. Então, exatamente, os seus inimigos estavam com más intenções, eles não estavam realmente interessados em saber honestamente a opinião de Jesus e nada. Eles queriam de alguma maneira falar, tá vendo? Você está colocando Deus em segundo lugar. Mas Jesus foi tão espetacular que ele não discordou da questão do imposto e ao mesmo tempo ele não discordou de que Deus deveria receber toda a honra e toda a glória. Por isso que eu gosto aqui quando fala que ele foi muito sábio. Olha que legal quando fala aqui que ele respondeu de forma sábia, inclusive dizendo que todo o povo ficou admirado, como nós vimos lá que o Carlos Oswaldo falou, a ideia dos caras era desmoralizar Jesus, só que isso deu mais moral para Jesus ainda. E essa aplicação é muito legal, pessoal, para você trabalhar com seus filhos, porque olha só, vamos pegar situações práticas. Ele nos ensina que enquanto estivermos nesse mundo, devemos obedecer às leis, sem que Deus perca o seu lugar no nosso coração. Então, uma criança ainda não entende o que é pagar impostos. Nós adultos entendemos. Mas quais são as obrigações legais? Então, por exemplo, olha, cumprir o horário para entrar na escola, sabe, respeitar o sinal vermelho, amarelo, verde, seu filho está sempre com você no carro. Olha, esperar em uma fila. Então são todas questões humanas que são importantes e Jesus ele não descarta isso. Ele fala assim, existem sim autoridades que são autoridades momentâneas, existem sim autoridades que são leis, né, e mandamentos, vamos dizer assim, que são mandamentos humanos, eles são temporários, mas eles são dignos de serem respeitados. E isso não significa que Deus não está em primeiro lugar no nosso coração. Então, quais são as situações reais aí na vida do seu filho que você vai ajudar ele a respeitar? Eu vou contar para vocês aqui uma história bem rápida. Coisa de criança que gosta de entrar em elevador e apertar todos os botões. Quem nunca, né? Enfim, isso faz parte aí da infância. Uma vez a gente estava viajando na praia e a gente entrou lá num prédio e tinha lá, meu, eu não vou nem dizer qual filho meu, né, para não ficar bravo depois,
Mas foi lá e tudo bem, foi muito rápido, né? Coisa de moleque. Por dentro até que eu dei uma risadinha, eu e minha esposa. Mas aí depois a gente foi lá e falou para eles, ó, o elevador tem uma regra, tem uma norma, tem uma maneira, não é qualquer jeito. Você tem que apertar só aquilo que vai, né? Só no andar que você vai. Você não pode apertar outro andar. Isso é uma regra. Então, é uma coisa simples, mas é já a palavra de Deus sendo ministrada no coração do seu filho. É a palavra de Deus sendo ensinada para ele exatamente nessas coisinhas simples. Ele ainda não está vivendo um contexto de pagar impostos ao governo, mas aonde que é o contexto dele como criança de respeitar regras, seja numa fila do supermercado, na fila lá do idoso que ele não pode entrar, seja num elevador que ele não pode apertar todos os botões, e ele conseguir visualizar esse ensino praticado ali. É isso aí, galera. Que Deus te abençoe e que esse estudo seja uma bênção aí na sua casa e na sua família. E lembre, não é só um momento devocional, é Deus usando a sua vida para restaurar a imagem dele na vida dos seus filhos. Paz do Senhor, valeu, tchau, tchau.